E aí pessoal, a vacina da BioNTech Pfizer começou a ser aplicada no Brasil em maio de 2021. E desde então, muitas dúvidas têm surgido a respeito do intervalo entre as duas doses da vacina. Mas qual é o intervalo certo afinal? Ela não perde eficácia com um intervalo de 3 meses? E qual é a efetividade dessa vacina? Fiquem de boas, que hoje vamos entender os estudos feitos a respeito do intervalo entre as doses da vacina da Pfizer e ver a efetividade dela em outros países com campanha de vacinação mais avançada. Vem comigo! Olá, meus cientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em biotecnologia, e no vídeo de hoje vamos ver como foi definido o intervalo entre as doses da vacina da BioNTech Pfizer e ver qual é a efetividade dela em outros países, para saber o que podemos esperar no Brasil. Mas antes de ver esses estudos, já curtam o vídeo, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos e compartilhem com todas as pessoas que precisam ficar informadas sobre a pandemia. Também nos sigam no Instagram e no Twitter para não perder o conteúdo que trazemos aqui toda semana. Valeu mesmo! Para iniciar as explicações, vamos ver os dados que temos sobre o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer. No estudo de fase 3, conduzido pelas empresas e publicado em dezembro de 2020, o intervalo entre as doses foi de 21 dias. Esse é o mesmo estudo que já trouxemos aqui no canal e que mostrou uma eficácia de 95% contra o desenvolvimento de sintomas de Covid-19. E no mesmo mês, um estudo com outra vacina, a de Oxford AstraZeneca, indicava que o intervalo entre as doses poderia ser de 4 até 12 semanas, e que esse tempo maior entre as duas doses estimulava a produção de níveis mais elevados de anticorpos protetores. Sabendo disso, o Sistema de Saúde do Reino Unido escolheu o maior intervalo possível, de 12 semanas, tanto para a vacina da Pfizer quanto a da AstraZeneca. Essa decisão foi tomada para permitir que mais pessoas recebessem a primeira dose em um momento que eles tinham poucas vacinas disponíveis para a população, principalmente considerando que a eficácia contra sintomas após uma dose da Pfizer é superior a 50%. Além disso, como vimos em um vídeo anterior sobre o atraso das doses, a vasta maioria das vacinas aprovadas até hoje possui um intervalo indicado, mas caso esse intervalo não possa ser seguido por algum motivo e tenha que ser prolongado, dificilmente a eficácia da vacina irá diminuir. E assim, não é necessário repetir as doses. E de fato, os dados recentes publicados pelo Sistema de Saúde Pública do Reino Unido mostram que o intervalo de 12 semanas para a vacina da BioNTech Pfizer também é capaz de induzir uma resposta imune elevada. No caso, esse estudo envolveu 172 pessoas com mais de 80 anos, sendo que 99 delas tomaram a vacina com os 21 dias de intervalo recomendados pela Pfizer, enquanto as outras 73 tiveram 11 ou 12 semanas entre as doses. Nesses dois grupos, a presença de anticorpos contra a proteína S do coronavírus foi avaliada de 2 a 3 semanas depois da segunda dose. E como podemos ver no gráfico, o nível de anticorpos nas pessoas com intervalo maior foi 3,5 vezes mais elevado, indicando que esse intervalo também funciona. Assim, com essa estratégia de usar o intervalo máximo entre as doses, os britânicos foram vacinados rapidamente e chegaram ao nível de vacinação avançado que estão hoje, com mais da metade da população completamente vacinada e quase 70% com pelo menos uma dose. Recentemente, as autoridades do Reino Unido estão avaliando reduzir o intervalo entre as doses da Pfizer e da AstraZeneca para 8 semanas. É importante ressaltar que essa ideia não está relacionada com o funcionamento da vacina, pois como vimos aqui em outros vídeos, elas funcionam praticamente da mesma forma, tanto com intervalo curto, de 3 ou 4 semanas, quanto com intervalo maior, de até 12 semanas. Então, a diminuição do tempo entre as doses está relacionada com a elevação forte no número de casos de Covid-19 por causa da variante Delta, e também porque os britânicos possuem doses suficientes no momento. No Brasil, as mesmas indicações do Reino Unido estão sendo usadas como referência. Assim, tanto a vacina da AstraZeneca quanto a da Pfizer estão sendo aplicadas com até 12 semanas de intervalo. E apesar da discussão sobre a diminuição desse período ter começado, nosso país tem uma situação diferente da dos britânicos. De modo comparativo, o Brasil ainda não chegou aos 50% de população vacinada com apenas uma dose, sendo que menos de 20% dos habitantes estão completamente vacinados. Outros dois pontos importantes são que a variante Delta, descoberta na Índia, ainda não é predominante no país, e que os casos estão começando a diminuir. Então, essas informações permitem manter o intervalo máximo entre as doses por um pouco mais de tempo. Esperamos que a situação da pandemia continue melhorando no Brasil. Uma coisa que deve ficar clara sobre os intervalos da vacina da Pfizer é que os 21 dias foram testados pelas próprias empresas, enquanto as 12 semanas foram testadas de forma independente pelo Sistema de Saúde do Reino Unido. Por isso, podemos ver algumas informações conflitantes entre o que a empresa diz e o que pode ser realmente feito na prática.
já que a empresa só pode confirmar o que ela mesma testou. De qualquer forma, diversos estudos como os que vimos aqui indicam que tanto o intervalo curto quanto o longo funcionam. Agora, vamos ver alguns dados da efetividade da BioNTech Pfizer nos países com campanha de vacinação avançada, e vamos começar pelo Reino Unido. Lembrando que lá, o intervalo entre as doses foi de 3 meses para a maioria das pessoas, e que mais de 45 milhões de pessoas já receberam pelo menos uma dose. Dessa forma, a efetividade anunciada após a primeira dose foi mais de 55% para as infecções e sintomas e mais de 70% tanto para hospitalizações quanto para óbitos. Já para a segunda dose, esses números foram ainda maiores, com mais de 70% para infecções, 85% para sintomas e mais de 90% de proteção contra hospitalizações e óbitos. Uma outra informação importante é que alguns estudos preliminares contra a variante Delta indicam números parecidos após as 2 doses, contra os casos sintomáticos. Essa é uma ótima notícia para que possamos conter um possível avanço dessa variante. E o outro local que vamos ver aqui é os Estados Unidos. Lá, as doses tiveram um intervalo de 21 dias, como indicado pelo fabricante. Assim, um estudo foi feito para avaliar a efetividade das vacinas de RNA, tanto da Pfizer quanto da Moderna, em pessoas maiores de 65 anos. Nesse estudo, 187 pessoas vacinadas foram comparadas com 230 não vacinadas. Aqui, apenas a proteção contra hospitalizações foi calculada, e mostrou resultados bem parecidos com os do Reino Unido, sendo de 94% de efetividade após a segunda dose e 64% após a primeira. Nos Estados Unidos, ainda não existem resultados de efetividade contra as variantes do coronavírus, mas assim que novos dados surgirem, vamos trazer tudo aqui no canal. Então, pessoal, a vacina da BioNTech Pfizer foi inicialmente testada com 21 dias de intervalo, mas considerando os aspectos que vimos, o Reino Unido entendeu que era melhor usar 3 meses entre as doses para acelerar a campanha de vacinação. O fato é que, assim como a vacina de Oxford AstraZeneca, tanto o intervalo curto quanto o intervalo longo de até 12 semanas garantem que essas vacinas funcionem, inclusive contra a variante Delta, como vimos nos dados de efetividade. Para que essas informações importantes cheguem a cada vez mais pessoas, não se esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar em todos os perfis de vocês. Também se inscrevam no canal para continuar nos ajudando a crescer cada vez mais. Fico agradecido de verdade. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.